Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, vocês estão bom? Ó, sextou, vai se acomodando e vem porque a gente tá cheio de coisa pra te contar. Daqui a pouco a gente vai pra Cidade do Galo com as notícias do Atlético. Vamos mudar de assunto agora pra gente falar do Atlético, que amanhã enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pra Cidade do Galo com a Rafaela Potter, porque assim, imagino, difícil de tirar o foco da Libertadores, né? Mas os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro são contra adversários da parte de baixo da tabela. Precisa pontuar, né, Potter? Boa tarde pra você. É isso, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Atlético ainda não encontrou regularidade no Campeonato Brasileiro. É o 9º colocado e precisa aproveitar dessa sequência que você falou para somar pontos e não ficar tão distante ali do grupo dos 6 primeiros colocados na tabela. Então o Atlético tem amanhã o Cuiabá, depois a sequência é a seguinte, tem o Fluminense em casa e o Grêmio. Então se aproveitar também desses jogos em casa para somar pontos e não ficar tão distante, buscar essa recuperação necessária no Campeonato Brasileiro. Mas claro, é difícil não perder o foco, né? Não tem como não perder o foco na Libertadores que está batendo na porta a decisão contra o São Lourenço na próxima terça-feira. Então trazendo informações do treino aqui na Cidade do Galo, o treino começou às 10 horas da manhã, terminou agora há pouco. O Milito fez um trabalho ali muito específico, tático e também com finalizações, o Atlético precisando balançar as redes e segue com problemas no ataque, né? O Hulk ainda está fazendo fisioterapia, fez hoje cedo, está com problema, né? Uma lesão na panturrilha direita, então está tratando. E o Vargas ainda segue com dores no joelho. Ele fez até uma corrida no gramado, mas também fez um trabalho de fisioterapia, não está liberado pelo departamento médico. Com isso, o time, em busca dessa vitória, né? Importante no Campeonato Brasileiro para cima do Cuiabá, deve ser um time misto, jogadores vão ganhar oportunidade, o caso, por exemplo, do Daverson, né, que deve ser titular mais uma vez, reencontrando o ex-clube amanhã na Arena. Maurício, contigo. Será que vai ter lei do ex? Uma das leis que mais funcionam no Brasil. Repara aqui no fundo, ó, da Potter, os torcedores do Atlético esperando os jogadores saírem do treinamento. Potter, obrigado pelas informações. O Galo tá no clima de Libertadores, o Galo no clima de brasileiro. É hora de virar ficha, hein? Tem que virar a chave, porque amanhã o Galão da Massa joga na Série A contra o Cuiabá. E aí, força máxima, vai poupar jogadores? Quem serão os escolhidos para ficar de fora do time? Quem tem todos os detalhes é o Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Sextou pro Galo e com finalização aí já dos preparativos para esse duelo contra o Cuiabá. O time treinou agora cedo. A atividade terminou agora, Thiago, e já temos informações. O Hulk permaneceu na fisioterapia hoje. O Hulk ainda não foi a campo nenhuma vez, mas há uma expectativa para o Hulk retornar na terça-feira, hein? Mas aí ele vai ter que, amanhã, sábado, domingo, pelo menos, já fazer alguma atividade em campo. Essa é a expectativa aí para o retorno do super-herói no jogo da Libertadores do mata-mata contra o São Lourenço. Hoje, novamente, o Eduardo Vargas, o chileno, ele fez trabalho primeiro na fisioterapia e uma outra parte corrida em volta do campo, ainda sem trabalho com bola. O Eduardo Vargas, Hulk e Vargas estão fora para amanhã, sem chance deles aparecerem entre os relacionados contra o Cuiabá. E pela informação que a gente tem desde ontem, Thiago, o técnico Milito está preparando o mistão aí. Tá preparando um time misto para encarar o Cuiabá, tirando aí algumas peças importantes, segurando alguns jogadores que estão numa sequência mais forte de jogos, visando o compromisso, que é o compromisso que não tem erro, né? Não pode ter erro, que é o da Libertadores na semana que vem. E aí, Thiago, o que a gente pode projetar? Nos últimos 11 jogos do Galo, nessa sequência que o time vem atuando aí de quarta, domingo, sábado, sem parar, tem alguns jogadores que estão sendo presença constantes. Por exemplo, o Paulinho vem jogando seguidamente. Também o Scarpa, o Otávio, esses 3 principalmente vem jogando sempre. O Scarpa vem saindo em alguns jogos, Paulinho também, o Otávio menos, né? O Otávio até saiu em algumas partidas, mas são jogadores que poderão ficar de fora amanhã nesse compromisso aí contra o Cuiabá. Posso citar também, na zaga, ele tem opções, né? Gosta de jogar com uma linha de 3, pode colocar, por exemplo, Fux e Lianco nessa linha de 3 e manter um deles, né?
Pode manter o Batalha, o Alonso ou o Saravia. O Saravia é um jogador que até ficou fora em alguns jogos, né, Thiago? Quando ele perdeu a posição ali, e o Saravia tem um físico privilegiado. Então ele pode manter o Saravia, coloca o Fux lá pelo lado esquerdo e o Lianco mais centralizado. O Arana é um jogador que não gosta muito de ficar fora, né, Thiago? Tem a opção do Rubens, mas o Arana é um cara que normalmente não fica ausente de jogos. Se ele mudar o Scarpa mesmo, ele tem duas opções, a meu ver. Tem o Alisson, que tá precisando voltar a jogar, veio aí de uma lesão, mas ele tem o Palácios também, que joga por ali, pelo lado direito, onde o Scarpa costuma atuar. E no meio campo, se ele quiser poupar o Otávio, o Fausto Vera faz essa função e não vem numa sequência tão forte assim. Tem a possibilidade de colocar o Zaratio, né, para jogar mais, o próprio Alan Franco, que não foi titular no último jogo. E o Bernard mais avançado, junto com o Davidson, o Cadu junto com o Davidson. Não vai fugir muito disso, Thiago. Um time mesclado aí pra pegar amanhã o Cuiabá, o Galo, que vem de 4 vitórias seguidas em casa, 3 pelo Brasileiro, São Paulo, Vasco e Corinthians, e ganhou do CRB pela Copa do Brasil. Então o Galo na arena agora são 4 vitórias seguidas. Eu tava olhando o Cuiabá aqui, Thiago, o Cuiabá não ganha um mês, hein? O Cuiabá vem de derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, são 5 derrotas seguidas, somando Sul-Americana. É um momento conturbado que vive o Cuiabá, o adversário de amanhã, Thiago. E tem um atacante perigoso que eu gosto muito, né? O paraguaio Pita, Isidro Pita, tem que ficar de olho nele. Mas Alexandre Simões, com essas alternâncias de escalação, o Milito, né? Com razão, pensando, claro, no prato principal que é a Copa Libertadores, pode fazer mexidas. Eu acho que no caso do Arana, eu tenho a impressão que talvez não passe nem só pela ausência do Arana, mas há pouca confiança nesse momento no Rubens, não pela sua qualidade técnica, já se mostrou capaz de substituir o Arana, mas pelo tempo em que ele ficou parado, pelo grau da lesão, sair jogando com o Rubens poderia ser um risco, Simões? Ô, Thiago, eu acredito que não. Sabe por quê? Eu penso, acho que foi o Léo quem falou, ontem, né? O jogo é em Belo Horizonte. Você pode ter os titulares no banco de reservas, né? Os titulares podem estar no banco de reservas. Eu acho que E você tem 5 alterações, né? Você tem 5 alterações. Você pode mexer meio time. Sim. A gente não sabe qual vai ser a história do jogo, né, Cláudio? Esse Cuiabá veio aqui ano passado na arena e deu muito trabalho, né? O Galo venceu por 1-0 com o Everson fazendo um milagre na reta final do jogo, numa cabeçada eu não lembro de quem que foi, se foi do zagueiro Marlon, mas um milagre que o Everson fez na arena. Mas de toda forma, independentemente da formação que o Atlético utilizar, e eu acho que o Milito tem que poupar quem precisar, o Atlético vai ter um time superior ao Cuiabá. Exatamente. Eu peguei ontem, Thiago, você viu, eu botei, pode ter uma defesa reserva com Mariano, Lianco, Fux e Rubens. Pô, um baita quarteto defensivo. Não, se você quiser, você pode botar o Everson, porque o Matheus Mendes vinha bem. Exato, você tem o Zaratio. Volante, você tem aí o Alan Franco no último jogo, não entrou no... Isso, entrou no segundo tempo. Pode jogar o Franco e o Fausto Vera. Ou o Paulo Vitor, garoto que foi usado agora. Sim. Teve altos e baixos, mas... Ou joga com um volante. Jogo. Sim, tem Zaratio. Então, o Igor Gomes, que não vem sendo utilizado, mas o Igor Gomes é melhor que qualquer meio. Tem o Alisson, tem Palácios. Sim. Então, o Davidson, eu acho que precisa jogar, né? Pra pegar ritmo. Vargas ainda não, né? O Vargas ainda não, mas dá. Pode colocar Davidson e Cadu, ou, se quiser poupar o Paulinho Alisson, mesmo. né? Ou o Alisson. O Alisson pode fazer o lado direito. Sim. É claro, gente, é claro que o time cai, né? Tecnicamente, isso é claro e evidente. E entrosamento também. Mas é um jogo em casa, com a torcida na sua casa, né? Com a galera empurrando. O Cuiabá não vem bem. E essa uma escalação que a gente colocou aqui é um time superior ao do Cuiabá. Talvez não jogue como o Cuiabá joga, porque ele não tem entrosamento. Coletivamente, ele não tá tão arrumado. Mas, mesmo assim, ainda tem qualidade suficiente. E por mais que eu tenho dito, né? Eu poupava todo mundo. Se ele colocar e trocar uns 5, 6, os 5, 6 mais importantes, os decisivos, ele vai conseguir ganhar o jogo. Se entrar na pegada do jogo, se entrar no ritmo bom do jogo, 1-0 goleada, sem se abrir muito pro Cuiabá, porque se tem uma coisa que o Milito aprendeu nos últimos jogos aí, professor, é que de que o Atlético tem muita qualidade do meio campo pra frente, mas que talvez ele não vá utilizá-la o tempo todo, toda junta, né? Porque ele colocou mais um volante no time, o time ganhou mais segurança, e talvez seja a maneira do Galo jogar. Daqui a pouco volta o Hulk, e aí você vai poder ver com todo mundo pronto. Vou montar um ataque Hulk, Paulinho, Scarpa e Zaratio. Ou Hulk, Paulinho, Scarpa e vai ter mais um volante. Se o time jogar melhor,
O Milito não tem obrigação de escalar ninguém. Só o Hulk, viu, o Milito? Isso aí tem sim. Mas o restante da turma, ele vai escolher o que ele é melhor. Só que eu acho que tem jogos e jogos. Um jogo contra o Cuiabá, por exemplo, eu não sei se tem necessidade de ter 3, 2 volantes. Às vezes pode ter um. Ô, Léo, e é pensar no futuro, né? Porque o Atlético, eu não sei por que a CBF adiou tanto esse sorteio, né, Cláudio? Vai ser semana que vem, né? Tem que ser, né? Porque na outra tem jogo, né? E o Atlético... a CBF fazer sorteio no dia antes da rodada. Não, porque... e são 8 times, né? 4 possivelmente vão viajar, tem alguns clássicos, né? Mas pode ser 4 viagens e a turma tá já esperando. Eu conversei no Atlético, o Atlético já tá no desespero, tem que conseguir. E não sabe quem vai jogar. Exatamente. Não sabe, pode ter que jogar em Caxias do Sul com o Juventude. Que é mais complicado. Que é uma logística mais complicada. Por mais que seja voo fretado, mas, entendeu? Pode ter um Atlético e Flamengo, né? E aí, o Atlético vai cansar, é a chance de descansar. E isso é muito importante também. A intensidade do jogo é muito grande, entendeu? O Atlético joga 2 seguidas pelo Brasileirão em casa, com Cuiabá e com o Fluminense no outro sábado, 9 da noite, né, Cláudio? Exato. Isso. Então eu acho que o jogo é esse. O jogo que o Atlético pode dar uma segurada é esse. Porque aí depois é o São Lourenço pela Libertadores, aí depois do Fluminense no Brasileirão no sábado à noite, aí já começa a Copa do Brasil, mata-mata de Copa do Brasil e quartas de final. Então, o jogo em que o Atlético pode dar um descanso a alguns jogadores, e isso é muito importante pela dureza do calendário, é esse contra o Cuiabá. O Cláudio Rezende, 12:13, torcedor tá ansioso pra ver um gol do Deivinho. O Daverson da Piscadinha, como ele foi comprado pelo Atlético, imagino que não há nenhum impedimento burocrático para que o Daverson possa jogar. E quem sabe aquela lei do ex que não costuma falhar, aparecer amanhã na Arena MRV, né, Rezende? Ele pode jogar sim, o Atlético adquiriu os direitos econômicos, inclusive fez um pagamento, né? Porque o Cuiabá não estava disposto a liberar o Daverson, ele tinha contrato até o final do ano para nenhum clube. Então o Atlético fez o investimento e por isso não tem impedimento nenhum, não. Pode jogar o Daverson, e a lei do ex sempre é muito importante, né? Costuma não falhar. Então o Daverson, até porque o presidente do Cuiabá tirou ele lá, né? Ele até chorou na entrevista, disse que passou alguns meses complicados lá em Cuiabá junto com a esposa, sofrendo porque não podia jogar, não estava sendo relacionado. Então o Deivinho vai entrar com fome de gol amanhã nessa partida. E daqui a pouquinho, Thiago, no segundo tempo do Galo, vamos atualizar a situação Lemos. O Lemos vai pro Vasco, não vai pro Vasco? E aí, Thiago? Que novela, hein, Rezende? Continua, né? Novela uruguaia essa aí. Vai mudando só o amor, que era o São Paulo. Primeiro era o Galo. Depois era o São Paulo. Vamos trazer a posição agora é o Vascão. Vamos trazer a posição do Atlético e como tá essa situação envolvendo Lemos, que não vem sendo relacionado, viu, Thiago? Não viajou pra Argentina, não ficou no banco nos últimos jogos, desde quando começou a história dele sair do Galo, o primeiro pro São Paulo, o Lemos só treina. E qual que é a situação? Vai sair, não vai? Daqui a pouco a gente traz. Você sabe que ele tem ido à Arena MRV, né? Ele vai assistir. E vai aos jogos, né? Eu vi ele outro dia lá no estádio. E aí, Lemos, como é que é, meu filho? Ou vai ou racha? Daqui a pouquinho o Cláudio Rezende vai trazer detalhes aqui no Rádio Esportes. Agora